Bom, boa noite, pais, mães, responsáveis por nossos alunos. Meu nome é Estela Zanini, eu sou diretora de convivência aqui do Colégio Bandeirantes. Bom, desde o ano passado, a equipe de convivência tem organizado encontros temáticos com especialistas em diversas áreas para trabalhar temas que são importantes para o desenvolvimento do adolescente e para falar também um pouco sobre educação. O professor Gataz é titular de psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, é presidente do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é ex-professor de psiquiatria e médico-chefe da Clínica Psiquiátrica da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, é pesquisador e autor de 6 livros internacionais, com mais de 550 publicações científicas e mais de 20 mil citações na literatura científica. É apontado em 2021 como um dos cientistas mais influentes do mundo, segundo pesquisa da Universidade de Stanford. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Alemã de Ciências. Então, é uma pessoa, é um parceiro aqui do Band, é um super especialista para conversar com os nossos pais a respeito de um tema tão importante, né, doutor? Que é a saúde mental. Então, vou passar a palavra a ele agora, e as dúvidas vocês podem colocar no chat, e depois, quando terminar a apresentação, a gente abre para uma conversa, para uma discussão. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. Agradeço o convite, professora Maristela e equipe. A professora Maristela se esqueceu de dizer no meu currículo que eu sou um ex-aluno do Bandeirantes. Isso é super importante. Algumas décadas atrás eu fiz aqui, estudei 5 anos no Bandeirantes. Foi uma época importante para mim e para a minha formação. Eu vou falar com vocês hoje sobre aspectos gerais da saúde mental. Vou descrever qual é o impacto da saúde mental na sociedade, na economia mundial. Vou descrever quais são os quadros psiquiátricos mais frequentes e vou falar alguns aspectos sobre as possibilidades de manejo e tratamento desses quadros. Eu vou compartilhar a tela aqui, minha apresentação. Ao lado da minha atividade na Universidade de São Paulo, eu tenho também um grupo que nós nos especializamos em programas de saúde mental para grandes corporações, e desse grupo resultaram vários dados epidemiológicos sobre a saúde mental no Brasil. Num achado com cerca de 55 mil trabalhadores de empresas brasileiras, o que nós encontramos é que 12% deles, nesse momento, estão sofrendo de um quadro depressivo, de uma depressão grave. As colunas mais claras significam presença de sintomas apenas. Nós vemos que 43% têm sintomas de uma depressão e 12% um quadro em necessidade de tratamento. Esses são dados idênticos a estudos epidemiológicos que nós fizemos aqui no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo. Nós encontramos 9% de pessoas com um uso abusivo ou mesmo uma dependência de álcool. Isso aumentou muito em tempo de pandemia, praticamente dobrou os dados que nós temos de antes do ano 2020, é cerca de 4%. 25% das pessoas, 1 a cada 4, apresentam sintomas de ansiedade, e 5% apresentam um transtorno de ansiedade grave. Eu vou logo mais dizer quais são esses transtornos. E 1/5 das pessoas apresentam um burnout, um esgotamento, que também vai ser discutido logo mais em detalhe. Existem estudos também mostrando a prevalência desses distúrbios psiquiátricos mais frequentes em professores do ensino público. O que nós vemos é que 44% deles têm sintomas de uma depressão, até 70% sintomas de ansiedade, e, de uma forma geral,
3 a cada 4 vão apresentar sintomas, os chamados distúrbios psíquicos menores. São sintomas de ansiedade, depressão e de somatização. No mundo, cerca de 700 milhões de pessoas, nesse momento, estão sofrendo de algum transtorno mental. Não é? É quase 3 vezes a população do Brasil. E aqui na nossa terra, 12% da população, nesse momento, precisam de cuidados em saúde mental. Isso tem impacto muito grande. Em primeiro lugar, causa um sofrimento muito grande para as pessoas e tem também um impacto na economia. Calcula-se hoje que o custo anual das doenças mentais é cerca de 3 trilhões e meio de dólares. É mais que 2 vezes o PIB do Brasil. E a previsão é que, no final desta década, esses custos vão chegar a 6 trilhões de dólares. Interessante notar que 2/3 desses custos são chamados custos indiretos. São custos, por exemplo, com perda de produtividade no trabalho, custos com agravamento de outras doenças devido às doenças mentais. O que significa esse custo anual? Só para ter uma comparação, se nós quisermos acabar com a fome no mundo, dados das Nações Unidas dizem que nós precisamos investir, durante 15 anos, 260 bilhões de dólares por ano. Quer dizer, o custo da doença mental em 1,2 anos seria suficiente para erradicar a fome no mundo. Isso é para dar uma noção do impacto das doenças mentais na economia mundial. De todos esses transtornos, a depressão é o maior vilão. A depressão é a maior causa de incapacidade em adultos jovens. Só nos Estados Unidos, a depressão causa 400 milhões de dias de trabalho perdidos por ano. E a depressão, além do sofrimento que ela causa, ela piora o curso e o prognóstico de outras doenças, como, por exemplo, o diabetes, o câncer, as doenças do coração. A depressão é uma doença democrática. Hoje, no mundo, cerca de 350 milhões de pessoas, neste momento, estão sofrendo de uma depressão. E a depressão ocorre com uma prevalência semelhante em todos os países, nas diferentes culturas, nas diferentes classes socioeconômicas. É uma doença democrática. Para a depressão, nós somos todos iguais. Um grande problema é que das 350 milhões de pessoas com depressão, quase a metade, eles não sabem disso. Eles não têm um diagnóstico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão é a doença mais subdiagnosticada. E em medicina, o que não tem um diagnóstico preciso também não recebe um tratamento adequado. Por que isso ocorre? Isso ocorre principalmente por causa do estigma da doença mental, do preconceito que sofrem as pessoas devido à doença mental. O estigma é o grande responsável para que outros médicos não encaminhem seus pacientes para tratamento psiquiátrico, com receio de ofender o paciente achar que o doutor está achando que eles estão loucos. E também o medo do estigma é o motivo principal para as pessoas ou não fazerem o tratamento ou então interromperem precocemente o tratamento psiquiátrico. E de todas as doenças, a depressão é a mais estigmatizada. Não só a depressão, mas também os tratamentos e os antidepressivos. A depressão é muitas vezes associada a uma fraqueza de personalidade, uma falta de força de vontade, uma incapacidade para reagir, uma coisa que faz parte da vida, que todo mundo tem isso, e os antidepressivos, que tratam a depressão também. São medicamentos, as pessoas acham que viciam, que mudam a personalidade, que causam dependência, que só acalmam, mas não resolvem o problema. Enfim, depressão e seu tratamento são estigmatizados, e isso é um grande empecilho, além de ser uma causa de sofrimento maior para as pessoas. As consequências do estigma, em termos de saúde pública, é uma menor prioridade para as políticas de saúde mental. Hoje, calcula-se que 40% dos países não têm uma política de saúde mental.
E os gastos mundiais com saúde mental correspondem, em média, a 3% do orçamento geral para a saúde. No Brasil, o que nós gastamos com a saúde mental é 2% dos gastos com a saúde, embora 20% da população sofram de algum transtorno mental. A solução para esse problema é o que nós chamamos de uma educação em saúde mental, é a divulgação de dados com bases científicas sobre o que é a doença mental, como nós podemos diagnosticá-las e tratá-las. Estudos sobre o estigma e o preconceito mostram que quanto melhor a informação, menor é o estigma, portanto, melhor é a integração dos pacientes em sua vida social, familiar e profissional. Nesse sentido, vamos começar, então, esclarecendo o que é este grande vilão chamado de depressão. Depressão, será que é uma fraqueza da alma ou é uma doença do cérebro? Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem de uma tomografia por emissão de pósitrons. Esse exame, ele reflete o funcionamento, o metabolismo cerebral. As áreas que tendem para o laranja e para o vermelho são as áreas de maior atividade cerebral, e aquelas que tendem para o azul marinho e para o preto são as áreas de pouca atividade cerebral. Essa imagem que nós estamos vendo, a imagem é um pool estatístico de cérebros de pessoas sem uma depressão. Comparando, nós temos aqui um pool estatístico de cérebros de pessoas com depressão, né? Que nós vemos que o que está deprimido não é apenas o humor das pessoas. O que está deprimida é a atividade e o metabolismo cerebrais. O cérebro controla o nosso corpo e a nossa mente. Portanto, se a depressão é uma doença do cérebro, ela vai causar sintomas mentais e sintomas físicos. Dos sintomas mentais, o mais frequente e característico não é tanto a tristeza, mas é a diminuição na capacidade de sentir o prazer. A pessoa diz, eu não consigo vibrar com mais nada. É como se eu estivesse anestesiado, eu não consigo mais sentir. A pessoa tem uma sensação de um esgotamento mental, o raciocínio é custoso, a concentração e a memória diminuem, a pessoa se sente mais emotiva, mais irritável. Medo e ansiedade ocorrem quase sempre na depressão, embora eles possam ocorrer também isoladamente nos transtornos de ansiedade, que nós vamos discutir daqui a pouco. Angústia está sempre presente, é aquele aperto no peito, aquela sensação de dificuldade para respirar. Algumas pessoas temem até estarem sofrendo de alguma doença do coração. Tudo isso deixa a pessoa insegura, ela tem dificuldade em tomar decisões, tem uma sensação de insuficiência, eu não vou dar mais conta do recado, não vou dar mais conta do meu trabalho, não vou dar mais conta de ganhar o sustento da minha família. E tudo isso leva inexoravelmente a um sentimento de culpa, a uma baixa autoestima, e tudo isso com uma sensação de estranheza. A pessoa diz, eu me sinto estranho, essa tristeza que eu sinto é diferente da tristeza que eu sentia antes. Eu estou mudado. Então, estes são os sintomas mentais da depressão, que sempre serão acompanhados por sintomas físicos. Sensação de cansaço, a pessoa diz, é como se estivesse de pilhas fracas, tudo é difícil, tudo é custoso. É custoso levantar, acordar e começar o dia de manhã. A pessoa sente tensão muscular, muitas vezes com dores, principalmente na musculatura dos ombros, da nuca. Distúrbio do sono. A insônia mais característica é aquela em que a pessoa adormece logo, acordando 3 ou 4 horas depois, e aí não volta a adormecer, e fica naquele momento, então, ruminando sobre todos os seus medos e pensamentos negativos. Um distúrbio do apetite, que pode ocorrer tanto como uma diminuição total do apetite, como uma compulsão alimentar, e tudo isso junto com a diminuição da libido, que é óbvio. Então, nós vemos o sofrimento que essa doença causa, o sofrimento que as pessoas com uma depressão têm que passar, e por isso não surpreende que a depressão seja a maior causa de suicídio no mundo. Calcula-se que no mundo ocorram 800 mil suicídios por ano.
Quer dizer, um suicídio a cada 40 segundos. Desde que eu comecei a falar aqui, aproximadamente 30 pessoas suicidaram. E a depressão aumenta em 260 vezes o risco para o suicídio. Quase 70% das pessoas com depressão têm os chamados pensamentos ou uma ideação suicida. É claro que nem todos eles vão tentar, mas tem pensamentos do tipo: seria um alívio se eu morresse, eu tenho vontade de dormir e não acordar mais, eu tenho vontade de sumir. O que é mais trágico é que, para cada suicídio, ocorrem 23 tentativas frustras de suicídio. Existe aqui um paradoxo de gêneros. Os homens suicidam 4 vezes mais frequentemente do que as mulheres, embora as tentativas de suicídio são 3 vezes mais frequentes nas mulheres. Isto porque os homens usam métodos mais letais. Mas seria um grande erro subestimar a importância destas tentativas frustras de suicídio em mulheres. Frases do tipo: está fazendo isso só para chamar a atenção, isso seria um grande erro, porque tentativas frustras de suicídio são o precursor mais frequente de um suicídio que acontece, de fato, com a morte da pessoa. Se nós considerarmos ainda que 30% das tentativas de suicídio não são notificadas e que um suicídio afeta, em média, 5 pessoas próximas à pessoa que suicidou, nós vemos, então, que, anualmente, o suicídio impacta 100 milhões de pessoas por ano no mundo. Então, é um sofrimento muito grande, é uma perda de vidas jovens, muitas vezes, e isso agravado com o sofrimento daqueles que ficam. Nós vemos aqui a correlação entre a depressão e o suicídio. Como eu disse, a depressão é responsável por 80% dos casos de suicídio. Em um levantamento com quase 40 mil pessoas no Brasil, nós fizemos a pergunta, nas últimas 2 semanas: quantos dias você pensou em se ferir de alguma maneira, ou que seria melhor estar morto? E tinha 4 alternativas para responder: nenhum dia, vários dias, mais da metade dos dias ou quase todos os dias. O que nós vemos aqui? Na horizontal, são os diferentes graus de depressão, que vão desde o normal, depressão leve, moderada, moderada grave e grave. E na vertical, a prevalência de respostas, onde a pessoa diz que pelo menos vários dias, ou mais da metade dos dias, ou quase todos os dias. Essa linha vermelha que nós vemos, que quanto mais grave a depressão, mais frequente é esta ideação suicida. Fala-se que o inferno está cheio de boas intenções, não é? E realmente, muitas vezes, amigos, familiares, na tentativa de ajudar a pessoa com uma depressão, dão conselhos do tipo: você tem que se animar, você tem que se ajudar, você tem que reagir, você não tem motivos para ficar assim. O que acontece? A pessoa escuta todo mundo dizer para ela que ela tem que reagir, mas ela não consegue reagir. Isso aumenta o sentimento de insuficiência do paciente. Se todo mundo diz: você não tem motivos para ficar assim, mas ela não consegue mudar, ela se sente culpada e acaba reforçando aquela crença que a depressão é um castigo por ela ser incompetente e reagir. Então, afirmações desse tipo não ajudam a pessoa com uma depressão. Qual deve ser a nossa conduta? A primeira delas é levar muito a sério o sofrimento de quem tem uma depressão. Não duvidar do sofrimento. Afirmar que a pessoa não tem culpa de estar doente, mas que a depressão é uma doença e que ela tem tratamento e tem um bom prognóstico. E nunca bagatelizar o sofrimento da pessoa. Afirmações do tipo: vai fazer ginástica que isso passa logo, aumentam muito a dor e o sofrimento de quem tem uma depressão. Deve ter ficado claro para vocês que depressão não é tristeza. Tristeza não é doença, tristeza faz parte da vida, enquanto que a depressão ela é estranha à existência.
A depressão ela é generalizada, enquanto que a tristeza é centrada na causa. Eu fico triste quando eu penso no motivo da minha tristeza. Por exemplo, um conflito, uma perda, uma separação. A depressão é sempre acompanhada daqueles sintomas físicos, cansaço, falta de energia, dores difusas pelo corpo, enquanto que na tristeza não há sintomas físicos. Na depressão tem o prejuízo cognitivo, a diminuição da concentração e da memória, que não ocorre na tristeza. E a depressão, se ela não for tratada, a tendência vai ser ela piorar com o tempo, enquanto que para a tristeza nós sabemos que o tempo é o melhor remédio. Eu havia dito que medo e ansiedade ocorrem sempre na depressão, mas podem ocorrer também separadamente nos chamados transtornos de ansiedade, né? E os mais conhecidos são a fobia e o pânico. Fobia e pânico são caracterizados por medo na ausência de uma ameaça externa, medo na ausência de um perigo real, né? O que caracteriza a fobia e o pânico são as crises de ansiedade, ou crises do pânico, como são mais conhecidas. É um mal-estar súbito, começa geralmente com uma dor no peito, palpitações, dificuldade de respirar, secura de boa, com sentimento de irrealidade, parece que tudo é artificial, tontura, calafrios e medo. Medo de desmaiar, medo de morrer, medo de perder o controle ou medo de ficar louco, né? A crise de ansiedade na fobia e no pânico são idênticas. A diferença está nas ocasiões em que elas ocorrem. Na fobia, quando nós falamos fobia de alguma coisa, isso quer dizer que a crise de ansiedade só ocorre em determinadas situações. Por exemplo, a pessoa que tem fobia de lugares fechados, né? Então, vai ocorrer quando ela entra, por exemplo, no elevador fechado. Fobia de falar em público, chamada fobia social, vai ocorrer quando a pessoa tem que falar em público. Como as ocasiões em que a ansiedade ocorre em determinadas situações, a pessoa pode desenvolver um mecanismo de evitação. Pois bem, se eu tenho medo de elevador, eu vou usar as escadas para não passar por aquela situação de medo. Já o pânico, ele é imprevisível. Ele ocorre em qualquer lugar. A pessoa está em casa, ela está descansando, está com a sua família, de repente vem aquele mal-estar súbito e a certeza de que a pessoa está tendo um infarto ou que ela vai perder o controle ali. Portanto, no pânico, a pessoa não pode desenvolver evitação, a pessoa não desenvolve mecanismos de controle. Por isso vai restringindo cada vez mais a vida, porque a pessoa deixa de ter suas atividades com medo de passar mal e não ser socorrido a tempo. Muito bem. Vamos ver um caso clínico, então. Uma pessoa que vem com queixas de um mal-estar generalizado, falta de energia, cansaço físico e mental, insônia, dificuldades de raciocínio e dores difusas pelo corpo. Lembra bem, não é, um quadro de depressão. Mas esse quadro foi desenvolvido e descrito há 140 anos atrás por um neurologista norte-americano, George Beard, que ele chamou esse quadro de neurastenia. Neurastenia significa fraqueza dos nervos. A neurastenia do século XIX é o que nós hoje chamamos de burnout. A palavra burnout apareceu pela primeira vez num romance de Graham Greene, romancista norte-americano. Ele contava a história de um arquiteto que, desiludido com a sua profissão, abandonou tudo e foi para a África, onde ele se isolou, trabalhando como voluntário num leprosário. Esta era a neurastenia do século XIX, que hoje, a partir dos anos 60, passou a ser chamada de burnout. Quando George Beard descreveu a neurastenia, o título do livro dele era Nervosismo Americano, porque ele achava que só nos Estados Unidos que tinha neurastenia e que essa neurastenia era resultado da civilização moderna, no final do século XIX. E ele encontrou nessa civilização moderna 5 causas. A primeira delas era a máquina a vapor, porque com a introdução da máquina a vapor, ela permitia viagens muito rápidas, deslocamentos de grandes distâncias, e essas trocas climáticas e culturais esgotavam os nervos e levavam
ao esgotamento, à neurastenia. A segunda causa foram os jornais. Antes, os jornais eram publicados a cada 2 semanas ou publicados semanalmente. De repente, os jornais passaram a ser publicados diariamente, inundando as pessoas com conhecimento e com informação, e esse excesso de informação também esgotava os nervos. A terceira causa para o esgotamento, segundo George Beard, era o telégrafo, porque o telégrafo não permitia que as pessoas se afastassem, se isolassem do trabalho. Por exemplo, a pessoa está de férias, ela está na praia, de repente vem o rapaz do correio, traz um telegrama do chefe, pronto, acabou o relaxamento, volta a atenção. A quarta causa era a rápida evolução das ciências, tornando o conhecimento obsoleto, e isto levava ao esgotamento. E a quinta causa, esta tem apenas um valor pitoresco hoje, era o aumento da atividade intelectual das mulheres. George Beard achava que o cérebro feminino não estava pronto para ter um excesso de atividade intelectual. Como eu disse, isso tem apenas um efeito pitoresco, mesmo porque nós sabemos que foi exatamente a atividade intelectual de uma mulher, a Christina Maslach, que definiu o conceito que hoje nós temos do burnout. Maslach descreveu o burnout como um esgotamento emocional, falta de energia e cansaço. Em uma segunda dimensão, o que ela chamou de despersonalização, que era uma atitude negativa com relação às pessoas, um descaso pelas convenções sociais, uma descrença na bondade e na honestidade das pessoas. E a terceira dimensão, uma insatisfação pessoal, uma autoavaliação negativa do próprio trabalho e da própria produtividade. Esse foi o conceito de burnout, que é válido até hoje como critério diagnóstico. Os sintomas do burnout são muito parecidos, alguns são idênticos aos sintomas da depressão, como déficit cognitivo, diminuição de memória e concentração, perda de interesse pelo trabalho, dores difusas pelo corpo. A diferença é que na depressão, a perda de energia ela ocorre em todas as áreas da vida da pessoa, tanto para o trabalho como para o lazer, enquanto que no burnout, a perda de energia e de interesse é somente para o trabalho. E a pessoa pode sentir, então, prazer, inclusive, ser produtivo em outras esferas da vida. O burnout, numa meta-análise, numa análise ampla da literatura científica, em professores, foi encontrado como a causa principal para o abandono do trabalho na carreira docente. E no Brasil foram feitos também com professores brasileiros vários trabalhos, e os professores brasileiros eles se diferem da literatura internacional. Eles têm também aquela exaustão emocional, até 69% se encontrou neles. Eles têm a personalização, até 32%. Todavia, os professores brasileiros apresentam altos níveis de realização pessoal e entusiasmo com o trabalho. Eles diferem com a literatura internacional, onde os professores ou as pessoas com burnout têm um descrédito na importância do próprio trabalho e da própria produtividade. Esta é uma característica muito importante, porque ela facilita em professores brasileiros a implementação de programas anti-burnout e de aumento da resiliência, aumento da resistência ao estresse. O burnout, como tudo nessa vida, é causado por uma interação entre fatores da pessoa, fatores individuais, fatores comportamentais e fatores ambientais. Os fatores de personalidade, os comportamentos que aumentam o risco para o burnout, são aquelas personalidades ambiciosas, altamente competitivas, em necessidade de reconhecimento, que abrem mão das suas próprias necessidades para servir aos outros, servir ao seu trabalho, num desejo muito grande de serem insubstituíveis. Com isso, eles têm uma incapacidade para delegar e se sobrecarregam com o trabalho, a ponto de o trabalho passar a substituir sua vida social e familiar, e as pessoas não conseguirem estabelecer limites, não conseguirem dizer não. Estes são os fatores individuais
que aumentam o risco para o burnout. Quando esses fatores se juntam com os fatores ambientais, do ambiente de trabalho, então o risco do burnout fica máximo. É claro que a demanda é um dos fatores ambientais para o burnout. Demanda, a responsabilidade crescente, a necessidade de produzir mais em menos tempo. Mas existem fatores que podem ser protetores também contra o burnout. Se uma comunicação deficiente aumenta o risco ambiental para o burnout, uma comunicação assertiva, não violenta, no ambiente de trabalho é um fator protetor. Baixa autonomia aumenta o risco para o burnout. A autonomia é a capacidade que nós conferimos ao colaborador de decidir o que fazer, como fazer e quando fazer. E baixo apoio social no ambiente de trabalho. Apoio social significa o apoio de colegas e das chefias. Numa análise de mais de 50 mil pessoas, nós encontramos que o apoio social no ambiente de trabalho é o fator protetor mais forte contra o burnout. De qualquer forma, se nós temos aqui nessa balança a demanda, junto com os fatores individuais, aumentando o risco para o burnout, do outro lado, nós podemos equilibrar isto com programas anti-burnout, aumentando a autonomia, a comunicação e o apoio social. Para isso, um treinamento tanto dos colaboradores como das lideranças pode ter efeitos sensíveis em pouco tempo. Em um estudo interessante, foi perguntado para 300 pessoas que estavam tendo pela primeira vez uma depressão na vida. Perguntavam, o que você acha que é a causa da sua depressão? 1/3 das pessoas responderam que era o trabalho. Aliás, 1/4 delas, 24%, responderam que era o casamento. Isso não surpreende, não é? Existe uma tendência humana de sempre procurarmos os vilões da história, não? Os bandidos, os culpados de nossos males, e é lógico que as situações nas quais nós passamos a maior parte do nosso tempo são aquelas candidatas a serem culpadas pelos nossos males. Na verdade, nem o trabalho, nem o casamento causam nem depressão, nem sofrimento mental. Qualquer sofrimento, qualquer doença é resultante de uma interação, de uma predisposição individual com o meio ambiente. Vamos pegar esse gráfico, esse modelo, onde essa curva em vermelho é o limite entre a saúde e a doença. Vamos pegar o indivíduo B, por exemplo, um indivíduo que tem uma elevada predisposição para depressão, não é? Ele tem casos de depressão na família, tem um componente genético, ele já teve episódios depressivos menores. Se esta pessoa é submetida a um evento ambiental, por exemplo, a um conflito, ela pode reagir cruzando essa linha vermelha e desenvolvendo uma doença. Por outro lado, o indivíduo A, com uma predisposição menor para a depressão, quando submetido ao mesmo evento, ele pode ficar triste, mas não vai adoecer, não vai cruzar a linha vermelha. Isso não quer dizer que o indivíduo A nunca vai adoecer. Vai depender muito da intensidade do estímulo ambiental. Por exemplo, o que está acontecendo nesses quase 3 anos passados, que é a Covid-19, né? A pandemia fez com que pessoas que antes nunca haviam sofrido de uma depressão ou de um transtorno de ansiedade passassem a adoecer. Então, o adoecimento ou não depende da intensidade do estímulo ambiental. E, de fato, durante a pandemia, houve um aumento de mais de 3 vezes das prevalências de ansiedade e de depressão na população geral. E aqui também os professores universitários nesse estudo não escapam do sofrimento, né? Encontrou-se, durante a pandemia, mais de 50%, a metade deles, com quadro depressivo ou sintomas de depressão, e 1/3 com sintomas de ansiedade e quase a metade com manifestações do estresse. A boa notícia, e chegando já quase que ao final, é que depressão, burnout, fobia, pânico causam um sofrimento muito grande, mas
tem jeito para isso. Eles podem ser tratados com grande sucesso. O tratamento é o que nós chamamos de multidisciplinar. Inicialmente, o tratamento medicamentoso, existem antidepressivos, indutores do sono, medicamentos específicos para o tratamento da depressão e da ansiedade, que têm um efeito já nas primeiras semanas de tratamento. Associado a uma psicoterapia, os efeitos são melhores ainda, e existem aqui psicoterapias desenvolvidas tanto para durante a crise como após a crise. E existem as chamadas medidas gerais, que são as mudanças de estilo de vida. Medidas gerais que vão desde informação, orientação familiar, até medidas preventivas, que cada vez mais estão se desenvolvendo e das quais eu quero citar aqui 3 estratégias que têm mostrado resultados científicos promissores. A primeira delas, a importância da dieta nos sintomas de depressão. Estudos científicos mostraram que a dieta antidepressiva, a dieta chamada mediterrânea, é um ótimo coadjuvante que acelera o efeito antidepressivo e previne recaídas de nova depressão quando associada ao tratamento medicamentoso. Nós mesmos fizemos, aqui na Universidade de São Paulo, um estudo sobre a eficácia antidepressiva do exercício aeróbico, e o que nós encontramos é que, após 4 semanas, praticando 3 vezes por semana exercícios aeróbicos, os pacientes com uma depressão que faziam aeróbica precisavam de uma dose menor do antidepressivo. Isso mostra que a atividade aeróbica potencializa o efeito antidepressivo dos medicamentos, e outros estudos mostraram que a atividade aeróbica é um excelente coadjuvante para se evitar recaídas depressivas. Então, de uma maneira geral, mudanças de estilo de vida, o que mostra a ciência e a pesquisa nessa área, com foco em exercício, dieta e redução de cigarro e álcool, podem ter um efeito substancial no alívio da depressão. Esta é uma boa notícia, e uma notícia que eleva a resistência ao estresse, que são os treinamentos com mindfulness. Treinamento com mindfulness também tem um efeito protetor contra a depressão e a ansiedade, tanto em adultos como também em jovens. Eu finalizo aqui com esse estudo recente, publicado na Bélgica, onde foi 2 grupos de cerca de 200 alunos, foram comparados. Um grupo fez sessões de mindfulness durante 8 semanas, uma sessão por semana, esses 8 exercícios básicos do mindfulness, comparados com alunos que não fizeram mindfulness, e o que se encontrou é que a intervenção por mindfulness em adolescentes diminuiu significantemente os níveis de depressão, e esse efeito perdurou pelos 6 meses de seguimento. Então, são achados muito encorajadores e que nos mostram que, pegando essas medidas com mudança de estilo de vida, junto com o tratamento médico baseado em ciência, nós podemos cuidar de pessoas com os transtornos mentais, aliviando o seu sofrimento e melhorando as suas possibilidades de sucesso e de integração pessoal, familiar e profissional. Muito obrigado pela sua atenção. Pronto, eu estou aqui ao lado do Dr. Gataz, e muito obrigada pela sua palestra, né? Comentamos aqui o quanto o senhor é didático, né? E claro nas explicações. Tem algumas questões que vieram pelo nosso chat, e uma delas é bem relacionada ao início da palestra. A tomografia seria um exame para detectar de uma maneira mais precisa ou confirmar uma depressão? Boa pergunta. Como eu mencionei, aquele exame de tomografia por emissão de pósitrons é uma projeção estatística, não é o cérebro de uma pessoa. Sim. É uma projeção estatística. Lá foram 2 grupos de cerca de 60 pessoas, que você soma o resultado dessas pessoas e tem aquele resultado. Naturalmente, aquele resultado nos indica, por um lado, uma diminuição
do metabolismo cerebral em pessoas com depressão, mas não permite, no caso isolado, fazer-se um diagnóstico. Para isso, nós não temos ainda um método laboratorial, o diagnóstico é eminentemente clínico. Em relação aos adolescentes, houve uma pergunta: é possível falar em burnout para adolescentes? O burnout, pela definição do critério da Organização Mundial de Saúde, que, aliás, a partir desse ano está incluído na Classificação Internacional de Doença, por definição, é um distúrbio de esgotamento relacionado ao trabalho e ao ambiente de trabalho. Então, não é tanto a questão de ser um adolescente, mas um adolescente trabalhando. Neste caso, ele pode ser feito o diagnóstico também, embora, geralmente, em adolescentes mais jovens, quando aparece esse esgotamento, o mais frequente é que ele esteja relacionado com um quadro de depressão. Tem mais algumas perguntas aqui. No final da sua apresentação, o senhor falou um pouco sobre o tratamento da depressão no universo adulto, e alguns pais perguntaram se para os adolescentes, como seria esse tratamento, né? Uma coisa importante também é falar da importância do diagnóstico precoce. Tá? Perfeito. Em medicina, diagnóstico significa tratamento, né? E é o diagnóstico preciso que orienta o tratamento. Os quadros depressivos e ansiosos no adolescente, nas crianças, já começa a partir dos 8, 9 anos, quadros depressivos, eles se manifestam de forma diferente. Por exemplo, ocorre mais desânimo, queda de energia, apatia e irritabilidade. São os sintomas que chamam mais a atenção na criança e no adolescente. O tratamento, existem tratamentos específicos para crianças e adolescentes, que vão desde o tratamento medicamentoso, aqui são medicamentos semelhantes àqueles usados pelos adultos, mas existem psicoterapias, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, desenvolvida para o tratamento de crianças e adolescentes, que difere um pouco da terapia e dos alvos da terapia para um adulto. Acho importante, né, essa sua fala, porque é importante também a parceria, né, a família avisar para a escola o que está acontecendo, estabelecer essa parceria, para a gente poder lidar melhor com os adolescentes que têm um quadro depressivo, né? Tem pais perguntando também como que a gente faz quando a criança ou adolescente tem um perfil assim mais triste, talvez uma personalidade mais introspectiva. Dá para diferenciar de casos de depressão? O que dá para diferenciar, Estela, é que na depressão ocorre uma mudança de comportamento, né? Não é o menino que sempre foi mais introvertido, por exemplo, mas era um menino que tinha um bom rendimento, um menino que era ativo, e de repente ele passa a se retrair, passa a ter uma piora abrupta do seu rendimento, dos seus contatos sociais, da sua procura por atividades de esporte e de lazer, uma perda geral dos interesses em atividades nas quais ele tinha antes o interesse. Então, esta mudança de comportamento que reforça a suspeita de estar havendo uma doença depressiva, no caso, né? Interessante a pergunta também, né? Depressão tem cura ou controle? Tem tratamento. Depressão, como a grande maioria das doenças não infecciosas, né? Nesse sentido, a depressão está no mesmo nível que o diabetes, que uma doença da tireoide, um hipotireoidismo. É interessante o estigma que eu falei no início, né? A pessoa que tem, por exemplo, um diabetes, ela toma insulina e tem um controle absoluto, ela vive sem o diabetes, e ninguém nunca teria ideia de falar que a pessoa ficou dependente ou viciada em insulina, não é? Mas se fala isso muitas vezes porque a pessoa trata uma depressão, fica bem no tratamento, em algum momento ela suspende o medicamento e tem uma recaída. Então, existe uma tendência de falar ela está dependente do medicamento. Não, ela não está dependente. Ela está tão dependente como quem tem um hipotireoidismo é dependente dos hormônios da tireoide. Porque o importante não é viver sem medicamentos. O importante é viver sem depressão. Bom, eu acho que eu vou fazer uma última pergunta, né, de todas essas que colocaram. A ideia é que nós façamos em breve
uma outra palestra, um outro webinar focado em questões relacionadas a adolescentes, né? O Dr. Gataz tem uma equipe grande, pode indicar alguém especialista em adolescente para conversar com os pais também. A ideia do nosso webinar de hoje era mais conversar sobre esses conceitos, né? Conceitos importantes para entender bem a diferença entre uma depressão, né, uma crise de ansiedade, fobia, pânico. E tem mais uma questão que eu acho interessante nesse sentido, que é qual a diferença entre distimia e depressão? É uma diferença quantitativa, né? A distimia é uma alteração permanente do humor, mas que permite a pessoa manter o seu nível de vida. Ela tem a pessoa mal-humorada crônica, mas não é uma doença. É uma forma de ser, de personalidade. Embora possa melhorar também com alguns tratamentos, principalmente com a psicoterapia cognitivo-comportamental. Já a depressão é um adoecimento, ocorre uma ruptura na forma de ser, uma mudança de patamar na forma de ser antes e depois do início da depressão. Bom, acho que eu lhe agradeço muito, então, participação. Muitos pais, muitos colegas nossos acompanharam. Tem gente já pedindo seu contato, né? E acho bom avisar que essa palestra fica gravada, vai estar disponível no site do Band, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, e com certeza o Dr. Gataz deixa o contato também. Muito obrigada a presença de todos, e até a próxima. Muito obrigado a atenção, e foi um privilégio para mim poder falar com os pais do colégio onde eu estudei. Obrigado. Obrigada.